Daniel Alves falou o seguinte sobre o Fernando Diniz. O Diniz é um treinador que não é para o Brasil. O conceito é muito mais inovador, é muito mais moderno, mais completo. Hoje ele é um treinador que faz com que os jogadores que eram bons sejam F. Né? Deu para entender? Ele eleva os caras. Veja só hein, o que disse o Daniel Alves, um dos caras que foi favorável aí à vinda do Fernando Diniz aí para o Tricolor. Vamos lá. Zupac, qual é o patamar do Fernando Diniz no futebol brasileiro, hein? E aí a gente está falando aí de capacidade técnica do treinador, né? Falar de títulos é complicado, mas de capacidade técnica, daquilo que ele pensa de futebol, qual é o patamar do cara? Na minha visão, nesse sentido, é altíssimo. E o tempo ajuda, né? Porque o Fernando Diniz tem de carreira pouco mais de 10 anos, né? Quando ele começou lá atrás no Votorati. E durante esse tempo, ele vem tentando encontrar uma consolidação que o coloque sempre nesse patamar dos grandes técnicos do Brasil, a ponto de quando um clube grande estiver sem treinador, que imediatamente se lembre do nome dele. Ele ainda não tem essa consolidação, né? O nome dele não é um dos primeiros que logo surge. Mas a maneira que o trabalho no São Paulo vem sendo tocado fortalece muito essa ideia. Porque no que ele consolida a sua ideia de jogo? Eu quero que o meu time jogue bem, jogue melhor que o adversário, tocando a bola, criando chances, tendo a bola para vencer os jogos. E hoje ele está no momento onde ele consegue juntar todas essas pontas, né? Se a gente parar para olhar, foram etapas diferentes, né? Ele chega no São Paulo no ano passado, precisando dar um resultado imediato, porque o São Paulo precisava garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Ele consegue entregar esse objetivo sem a grande performance que a gente acaba esperando dos times dele. E aí vira o ano, já com mais tempo para treinar, com mais expectativa sobre o desenvolvimento desse trabalho, e a segunda etapa é, o São Paulo joga bem, porque em 2020 o São Paulo jogou bem a enorme maioria dos jogos, talvez 1 ou 2 jogos o São Paulo não tenha jogado bem, e só, mas ele começa o ano jogando bem e sem os resultados. A terceira etapa é jogar bem e ter os resultados, que era o que o São Paulo vivia nesse momento, até que vem a parada. O próximo passo que ele tem que dar é jogar bem, ter os resultados a longo prazo. E o trabalho caminha para isso. São Paulo hoje é o time que mais finaliza no Campeonato Paulista, é o segundo time que menos sofre finalização, é o time que tem a maior posse de bola, que comete menos faltas, que tem o melhor passador, que tem o melhor finalizador. Então o São Paulo hoje consegue fazer exatamente aquilo que o Diniz se propõe a fazer e que em outros clubes não conseguia. Então esse trabalho é de muito bom nível e o coloca no patamar acima, pelo menos nesse momento. Vou te pedir uma coisa só, Zupac, dá uma ajustadinha no teu microfone. Tem um microfone aí no teu fone, não é? É aquele que tá junto, né? Tá raspando aqui na camisa. A gente conseguiu entender perfeitamente, é só para dar uma arrumadinha aí, tá bom? Vou passar a bola aqui pro Zé Elias. O Zupac analisou dessa forma. A pergunta que eu te faço, Zé, vem de 2 resultados muito bons, o Fernando Diniz. É a vitória da Libertadores sobre a LDU e a vitória no Clássico contra o Santos, com o Pablo fazendo gols e tal, etc. Se a gente pegar 2 semanas, uma semana antes, né, desses resultados, aí era a derrota na Libertadores e a derrota também com os reservas para o Botafogo. Os 2 resultados positivos estão levando a gente a ter uma avaliação um pouquinho, superestimando um pouquinho nesse momento o Fernando Diniz, ou Zé, ou não? Não, antes de mais nada, mandar um abraço para o nosso amigo Silas, que está nos assistindo também, né? Mas assim, eu não Abração vejo... pro Silas, gente boníssima, vai estar com a gente essa semana. Eu não vejo ele superestimado, né? Eu acho que quem acompanha o trabalho do Fernando Diniz desde a época do Audax sabe que esse São Paulo de 2020 é o São Paulo do Fernando Diniz. O de 2019 foi o São Paulo para conquistar a vaga para a Libertadores. Agora ele teve uma oportunidade de fazer uma pré-temporada, até que a gente pode chamar de pré-temporada, né? Mas passar as ideias, seus conceitos de futebol. O time realmente tem um time interessante, tem um bom material humano, né? Um elenco de qualidade, e aí você começa a colher os frutos, né? Você tem a confiança do jogador, tem a confiança da diretoria, e isso te dá tranquilidade para você colocar em prática tudo aquilo que você acredita como futebol. Eu sou um pouco suspeito em falar do Fernando, porque eu apostei no Fernando lá no Atlético Paranaense como surpresa e revelação do campeonato, porque naquela época ele já fazia um futebol diferente. Ele já tinha essa ideia na cabeça e já mexia um pouco com o futebol brasileiro. O problema é que nós temos que ter resultado. Se você não tem resultado, o teu trabalho não interessa.
o teu trabalho não serve. Né? E isso ficou muito rotulado ao Fernando. Se você observar, por exemplo, o Atlético Paranaense, mas ele estava em último. Mas ele vinha fazendo um bom trabalho, tanto que o melhor jogo até então que nós estávamos falando foi Atlético Paranaense e Grêmio. Né? O melhor enfrentamento. Depois nós tivemos, acho que, não sei se foi o Grêmio ou se foi o Fluminense também. O Fluminense fez um bom trabalho. O Fluminense colocou o Abel, se bem que era uma outra forma de jogar, mas ele colocou o Flamengo do Abel com toda a qualidade, com dificuldades. Tanto que o problema do Abel começou depois do primeiro enfrentamento contra o Fluminense. Que aí ele começou a ter que administrar situações justamente porque você tem um elenco recheado de grandes jogadores e o Fluminense, que não tinha praticamente nada em relação ao Flamengo, conseguiu colocar o Flamengo com dificuldades. Eu não vejo ele como superestimado. Eu acho que ele é um ótimo treinador, um treinador que agora vem ganhando maturidade, porque se você observar os times Audax, Atlético e Fluminense, você vê uma melhora no Fernando Diniz também, até na forma do dia a dia, no equilíbrio da equipe. Hoje ele tem um cara no meio campo, que é o Daniel Alves, que deu essa entrevista, que para mim é o treinador dentro do campo, é aquilo que representa o Fernando Diniz, é o cara que movimenta o time, é o jogador que é o exemplo para todos, ou seja, o cara mais vitorioso no mundo hoje em questões de títulos, é o exemplo para os caras do São Paulo. Então, o que o Daniel faz hoje foi o efeito Kaká, quando ele voltou. O Kaká, melhor do mundo, corre. Eu tenho que correr, senão eu vou passar vergonha. E isso acaba contagiando o vestiário. Ele tem... eu conheço o Fernando porque trabalhei e joguei futsal com ele desde os meus 13 anos. Tem uma personalidade muito forte, então quanto mais fala, mais ele quer provar que ele está certo, mais ele coloca na cabeça dos jogadores a intenção e a confiança de poder jogar dessa forma. E nós estamos vendo um São Paulo hoje que joga um bom futebol, que joga um futebol competitivo, um futebol, como o Zupac falou, cheio de números e números interessantes. Né? E se nós não tivéssemos essa parada, para mim hoje o São Paulo seria o grande favorito à conquista do Campeonato Paulista. Eu não vejo o Palmeiras no mesmo nível, não vejo o Santos, não vejo o Corinthians. Né? Eu acho que o São Paulo estava à frente e bem à frente dos demais, justamente porque essa forma de jogar do São Paulo ela é diferente. E aí ela força os outros times a se adaptarem ao modelo do São Paulo, e não o São Paulo ter que mudar a forma de jogar. Isso numa competição já é um passo à frente, ou seja, eles estão se preocupando comigo e eu tenho que fazer e eu posso fazer o meu jogo sem ter que mudar a minha maneira de pensar. Então isso é mérito do Fernando Diniz junto com os jogadores. Lembrando que o treinador não faz nada sozinho. Se os jogadores não conseguirem, não criarem, não tiverem a confiança e executarem exatamente o que o treinador pede, né, o treinador vai morrer na praia. Então é um trabalho em conjunto. E aí você tem diretoria que bancou o Fernando Diniz, você tem os jogadores que compraram a ideia e você tem um treinador junto com uma comissão técnica prestigiado e com confiança para fazer o trabalho. O resultado é um ótimo jogo. Sim. Ô Breiler, quando o Daniel Alves fala que ele é nível Europa, é mais aquela coisa do jogador dar moral ali para o treinador, o cara que é importante, que é a liderança aí que o Zé falou, um cara do tamanho do Daniel Alves. Ou você concorda? Fernando Diniz é um treinador nível Europa, assim, que tem essa cara mesmo, um trabalho nível Europa. Eu acho que é difícil estabelecer nesse paralelo. A realidade do Fernando Diniz é outra, né? Até pelo início de carreira dele. Mas eu acho que essa declaração do Daniel Alves é emblemática, porque muitos treinadores experientes, mais rodados, costumam, né, franzir a testa quando alguém diz que os técnicos brasileiros precisam se reinventar, tentar coisas novas. E quando um jogador que atuou na Europa por tanto tempo, que viveu diversas fases do futebol e trabalhou com diferentes maneiras de treinar, faz essa comparação, acho que mostra, sim, como muitos técnicos precisam, sim, dessa autocrítica. Primeiro, porque o Fernando Diniz só está no São Paulo porque foi avalizado pelo Daniel Alves. Então, e o Daniel nunca trabalhou com o Fernando Diniz, acho que ele teve referências pelo que corre, né, do boca a boca de jogadores que vão passando esse tipo de informação. Então, o fato de o Fernando Diniz fazer um trabalho diferente no campo e no dia a dia fez com que o Daniel Alves tivesse essa confiança para que ele fosse o treinador do São Paulo. E acho que esse é um grande mérito do Fernando Diniz. Ele consegue fazer com que os jogadores
creiam 100% em sua forma de jogar, mesmo que ela seja arriscada. Porque eu acho que o jogador de futebol também quer ser marcado por alguma coisa diferente. E no caso do Jorge Jesus, por exemplo, que chegou ao Flamengo, os jogadores não vão ficar marcados só por terem feito parte de um time vitorioso, mas por terem feito parte de um time que encantou o Brasil, que conseguiu jogar de forma ofensiva e que fez com que a torcida do Flamengo se orgulhasse deles. Então acho que por isso que o Fernando Diniz consegue ter esse poder de convencimento com os jogadores. E até, para mim, hoje, Fernando Diniz é o técnico brasileiro com mais capacidade para concorrer com Jorge Jesus e Sampaoli. Não só pela capacidade dele, né, a sua própria capacidade de fazer o time jogar bem, a ideia de jogo, o trato com os jogadores, ele é muito explosivo à beira do campo, mas no dia a dia os atletas só têm elogios a ele. Mas também pelo que o São Paulo tem. O elenco do São Paulo pode ser melhor aproveitado. Eu não me arriscaria a dizer que o Fernando Diniz hoje pode trabalhar num clube europeu que já tem essa casca, porque ele precisa de um lastro de títulos no futebol brasileiro. E também acho que há coisas a se corrigir também, se aprimorar no trabalho. Não dá para ficar só com a imagem dos 2 jogos contra a LDU e Santos, né? Acho que o caminho para a evolução do São Paulo ainda vai demorar um pouco. Mas mesmo assim, acho que é muito promissor o trabalho por casar 2 coisas, né? A capacidade técnica do time com a capacidade do treinador. Então, deixa eu aproveitar aqui. Fala, Zé, pode falar. Não, eu acho que, como nós estamos analisando o Fernando, eu acho que vale relembrar, por exemplo, o Breler falou sobre a capacidade de enfrentamento com o Flamengo. Eu acho que esse pensamento do Breler e o pensamento de muitas pessoas, talvez dos torcedores são paulinos, ou de quem está vendo São Paulo jogar, pode fazer assim, poxa, esse São Paulo é um São Paulo que me encanta, é um São Paulo da época dos Menudos, do Silas que está nos assistindo, esse São Paulo é um São Paulo da época vencedora, é um São Paulo que está resgatando a sua essência, porque o São Paulo, desde que eu me lembro, né, na minha época de garoto, de menino, o São Paulo era o exemplo de revelar bons jogadores. Aí nós estamos vendo Antony, Igor Gomes e outros jogadores que, infelizmente, a diretoria não conseguiu segurar, mas esses jogadores aí, o Antony vai embora, né? Mas o Igor Gomes vem aparecendo. A forma de jogar, de propor o jogo, de jogar futebol, de mostrar para o torcedor, olha, meu time joga bonito e quer o resultado, isso lembra muito a época do São Paulo vencedora. Então, acho que isso lembra e faz a gente se aproximar muito do Flamengo, porque são 2 formas de jogar muito parecidas, no sentido de buscar o jogo, não esperar o adversário. Eu vou ditar o ritmo do jogo. O jogo está nas minhas mãos, eu controlo, e de forma simples. Não é que você faz uma série de coisas, não, simples. O time do São Paulo dá 2 toques na bola. O time do Flamengo dá 2 toques na bola. E o que você tem? Você tem muito jogo, participativo, vamos dizer assim, do coletivo, né? Mas a qualidade faz com que, justamente o que o Daniel falou, eleve o nível dos jogadores. Porque se o jogador não conseguir dar 2 toques na bola, ele está fora do time. Ele vai destoar. É a mesma coisa se você entrar no Flamengo e for abaixo em termos de qualidade, você vai destoar, você não vai conseguir manter o nível, mas só que você vai ter que compensar de alguma forma, ou seja, você vai correr mais, você vai trabalhar durante o dia a dia para aprimorar a sua parte técnica para poder chegar no nível onde esses jogadores estão chegando, e aí vale citar o Pato. Eu não acho que o Pato deu aquele grande salto de qualidade, ou o Pato está sensacional. Eu acho que o Pato está sendo Pato. É aquele jogador que consegue fazer os gols, que consegue ser um cara participativo. E isso é fruto muito eu vejo muito, as pessoas estão falando, o Fernando Diniz, o Fernando Diniz. Eu não vejo o trabalho só do Fernando Diniz, eu vejo o trabalho de um grupo. Eu vejo o trabalho de uma equipe que procura proporcionar ao Pato e procura proporcionar também, por exemplo, ao Pablo, possibilidades de mostrarem para a torcida o seguinte: estamos todos juntos. Isso é a imagem e aquilo que foi passado do Flamengo para a sua torcida, ou seja, nós somos o time vencedor. Sabe aquele time do Zico? Queremos nos parecer com ele. Olha, eu sou o São Paulo, eu quero me parecer muito com o time que foi vencedor da época do Tele Santana. Então isso vem resgatando, e coincidência ou não, são os períodos em que nós sempre tivemos times que
jogavam futebol e não se defendiam. E isso é ótimo para o futebol brasileiro. Sim. Eu preciso que vocês respondam rapidinho agora, tá? Rapidinho pra gente ir pro assunto Corinthians aqui. Rapidamente sobre o Diniz. Vamos lá, vou começar pelo Breler. Rápido, tá, Breler? Tem todos os treinadores ali num balde ali pra você escolher, tá? Tem o nome de todos eles ali. Estão todos disponíveis pra você, tá? Os treinadores aqui no Brasil, tá? Luxemburgo, Mano Menezes, Diniz, tá ali, tá? Você escolhe o Diniz à frente de todos eles ou não? Rapidamente. Sim. Sim, não, uma explicação rápida. Não, acho que é o treinador com mais capacidade ou que consegue, pelo menos, cativar o torcedor por sua forma de jogar e tem uma identidade muito bem definida. Acho que pelo custo-benefício também iria de Diniz. Tá, e aí, qual é a tua escolha nesse pacote aí, ô Zupac? Eu olharia para o Renato Gaúcho, né, com ótimos olhos. Acho que o Renato hoje é o técnico brasileiro que melhor vem trabalhando já há algum tempo. O Thiago Nunes, até 1º de janeiro, era o melhor técnico brasileiro da temporada passada, né? Então a gente elogiou muito o Thiago, isso não pode ser esquecido. Mas eu tenho plena confiança no Diniz e já há bastante tempo, me agrada muito. Dependendo do que eu tiver de material humano, dependendo de qual for a minha ideia de jogo, eu contrataria o Diniz sem nenhuma dúvida e o vejo como um dos melhores técnicos em